Para finalizar a nossa aula, nós iremos fazer esse exemplo. E aí a parte de equações lineares vai ficar para a próxima aula, que vai ser agora de sexta. Pois bem, resolva o problema de valor inicial. E aqui entra um termo novo. Eu mandei um áudio para vocês dizendo que inicialmente eu estava adotando um livro, mas que a linguagem dele não me foi muito satisfatória. E em virtude disso, eu vou passar a adotar outro livro. Basicamente, a ordem dos conteúdos é a mesma, o que está no plano de ensino, não vai alterar nada, apenas o livro. Acontece que, por adotar esse outro livro, ele começa a utilizar alguns conceitos que é até bom nós vermos de início. Então, na aula de amanhã, talvez na aula de amanhã, eu vou dar uma olhada no plano de ensino, mas vai ter uma aula onde a gente vai adotar, estudar vários conceitos de equações diferenciais. Dentre um dos conceitos é o tal do PVI, que é o problema do valor inicial. Nesse livro que eu estava pensando que estava querendo utilizar inicialmente, tem todos os mesmos conceitos, só que são em ordens diferentes, é metodologia diferente. E ao olhar atentamente, eu percebi que esse livro que eu estava pensando em utilizar, que é o Boyce de Prima, não estava atendendo muito bem ao que eu queria com vocês. Vou deixar... Enfim, então vamos ao nosso exemplo. O que é um PVI, guys? Vou definir direitinho o que é PVI. Vou colocar aqui, ó. Vai ter uma aula onde a gente vai definir direitinho o que é um PVI, problema de valor inicial, o que são curvas integrais, que eu vou falar também, talvez outros conceitos que não estão me vindo à cabeça. Mas um PVI nada mais é do que uma equação diferencial acrescida de uma informação adicional. Então perceba que aqui nós temos a equação diferencial, e vírgula, que tem a vírgula, e mais uma informação adicional. Essa informação adicional não é uma informação qualquer. Para o caso de derivar equações diferenciais de primeira ordem, normalmente essa informação é o valor do y em algum ponto, da função em algum ponto. Esse valor da função em algum ponto nós chamamos de valor inicial. Então, isso aqui é a nossa ED, e isso aqui é o que a gente chama de valor inicial. Ou seja, um PVI, problema de valor inicial, é uma equação diferencial acrescido de um valor inicial. Perceba, o termo inicial não significa necessariamente no zero. E o que isso vai diferenciar de uma equação diferencial normal? Quando a gente resolve uma equação diferencial, normalmente nós encontramos, ao invés de uma solução, costumamos encontrar uma família de soluções, onde para cada valor dessa constante ou parâmetro, como queira chamar, C, eu tenho uma solução. Acontece, guys, que do momento que eu acrescento uma informação de valor inicial, a minha quantidade, toda aquela família de soluções, muitas vezes se reduz a 1. Muitas vezes, professor, não é sempre, nós vamos debater a questão que a gente chama de unicidade no futuro. Tem um futuro não tão distante, nós iremos debater existência e unicidade de equações diferenciais. E na questão de unicidade, lá nós iremos debater quando é que nós temos condições, quais são as condições, ou seja, quando é que nós teremos soluções únicas. De modo geral, essa condição, em muitos casos que a gente vai ver aqui, vai nos dar uma única solução, e vocês vão ver isso em detalhes. Mas vamos manter a calma. Por enquanto, é mais simples do que aparenta. Um PVI é uma equação diferencial junto com o valor inicial. Então eu vou dar a solução para o nosso PVI. Solução. Como será essa solução? A gente vai pegar
nossa equação diferencial e a gente vai resolver. Perceba que ela é separável. Eu posso jogar esse y para cá, inclusive. E pronto. Aí eu posso jogar esse dx para o outro lado. Ou seja, passar a nossa equação para a forma diferencial. E uma coisa interessante aqui, guys, é o seguinte. Perceba que o y igual a zero já está excluso da nossa solução. Ele não pode ser zero. Então já temos algo a não considerar. Não vamos precisar fazer a restrição aqui, já fica implícito. E agora a gente passa a integral dos dois lados. E seja feliz. A integral aqui é y² sobre 2. Igual a integral aqui é x² sobre 2. Mais uma constante. Esse 2 pode sumir. Por que pode sumir? Porque eu posso multiplicar tudo por 2. Por 2. A 2 aqui some, aqui 2 some. Aqui é constante vezes 2, que é constante. Então, daqui uma solução. A gente pode isolar o y nessa situação, mas deixa eu fazer logo uma observação. Guys, nem sempre a gente vai ter essa sorte de conseguir isolar o y. Aqui a gente conseguiu isolar via aquele truquezinho da exponencial. Aqui a gente consegue isolar pela raiz, mas não é toda vez que a gente vai conseguir fazer isso. E quando a gente não conseguir isolar o y, a gente deixa a solução na forma de equação mesmo. A gente diz que é uma solução implícita, mas ainda no futuro, acrescenta aqui, nós veremos o que são soluções implícitas e soluções explícitas. Ou seja, à medida que vamos fazendo exemplos, vão aparecendo vários conceitos de EDO. Perceba que são conceitos, são nomes para situações. Então não há nada de novo, como lá em cálculo, que você vê entidade nova, limite, derivada, integral, são coisas novas. Aqui não tem exatamente nada de novo, são apenas nomes para situações. Como por exemplo, o que é uma curva integral, professor? É um nome que se dá para o gráfico de soluções. A gente vai tratar disso no futuro. Então, aqui eu tenho o que? Y igual a mais ou menos raiz de menos x² mais k. E uma coisa a observar aqui nessa família, essa que achamos a família de solução, é que a gente precisa determinar o domínio para saber qual é o intervalo de solução, intervalo da nossa solução. Mas, como a gente está num PVI, a gente não vai estar tão interessado no intervalo. Através do valor inicial, você consegue encontrar a constante. Porque, ora, eu sei que o y de 4 é igual a quanto? Menos 3. Então, eu posso escrever assim, ó. Usando o valor inicial, que é y de 4 igual a menos 3. Já estamos chegando em 10 minutos. Como é que fica? Então, eu vou ter y de 4. Eu sei que por um lado é menos 3. Eu vou colocar o y de 4 aqui no meio da guerra. Por um lado, eu sei que o nosso y é isso. Então, o y aplicado no 4, por um lado, eu sei que vai ser essa expressão, substituindo o x por 4. Vai ficar menos 16 mais k. Aqui é menos, tá, guys? O menos não some não, porque ele está fora do quadrado. Por outro lado, é menos 3. Um detalhe, o y, ele é positivo ou negativo. Nesse valor inicial, estou pegando o valor inicial negativo, então vou pegar o sinal de menos aqui. Aqui são duas funções, tá, guys? Na verdade, aqui não é uma família de soluções. Aqui nós temos duas famílias de soluções. Uma família com o positivo, uma família com o negativo. Então, eu tenho isso igual a isso e eu consigo fazer essa conta para encontrar o k. Dessa igualdade, eu eliminando os sinais de menos, eu posso eliminar essa raiz também. Eu vou ter que 16 mais k igual a 9. E daqui eu vou ter que o k é igual a 25. Igual a 25. Pronto, achei o k. Ou seja, o k é o parâmetro da minha família que possui esse valor inicial. Então, através desse valor inicial, eu achei o parâmetro. Então, eu consigo ter a solução. Portanto, y passa a ser o quê?
eu vou usar a família com mais, a família com menos, a família com menos, porque a família com menos são dos valores negativos e meu valor inicial é com valor negativo. Menos x quadrado mais k, o meu k é 25, então vai ficar mais 25. Eu poderia até deixar mais bonitinho escrevendo 25 menos x quadrado, mas pode deixar aqui. Então, guys, essa é a solução. Perceba que o valor inicial fez com que eu tivesse apenas uma solução e não uma família. Uma coisa interessante também a falar, a gente vai discutir isso no futuro também, dentro desse conceito, é que as soluções das equações diferenciais, perceba que elas são curvas. Isso aqui são tudo curvas. E aqui também é uma curva. Aqui também são várias curvas. As soluções são curvas. E quando a gente esboça essas curvas, que nós chamamos de curvas integrais. Mas é algo para falar no futuro. Então, guys, quando você vê PVI, ou melhor dizendo, quando vê uma EDO acrescida de um valor inicial, saiba que a sua solução normalmente vai ser única. Mas a gente vai discutir esses casos mais no futuro. Saiba que você vai em busca do valor da constante para encontrar a solução. É isso, guys. Então a ideia das equações separáveis é simples mesmo, é só separar e integrar. Só que além de equações separáveis, eu abordei diversos outros conceitos na nossa aula que fez com que nosso conteúdo estendesse. Falei até de família de soluções. É isso? Thanks.